Na sua atividade jornalística, você já teve... O que te chamou mais atenção? Né? Algumas tecnologias que você tenha tido contato e que tenham te marcado. Você lembra de alguma, assim, que você possa trazer aqui, alguma matéria mais sensível, mais oportuna, mais benéfica ou mais maléfica? Tem uma muito interessante, que não é exatamente inteligência artificial, mas está nessa seara, que eu gosto muito de contar, que é em 2000, eu acho que foi em 2000, a Copa do Brasil foi em 2014, não foi? 14. Então, acho que Foi. foi em 2013. Em 2013 eu fiz uma viagem e tive com especialistas de uma empresa que desenvolveram uma ferramenta também na época de Big Data, né? Mas que era o seguinte: o acompanhamento do time, da seleção da Alemanha de futebol masculino. Eles estavam fazendo esse programa. Então, o estádio, se não me engano, era o do Bayern de Munique, inclusive, um dos estádios que receberam isso. Receberam um monte de sensores no teto, né, do estádio, em outros pontos, e ficava acompanhando todos os jogadores nos treinos da seleção alemã. E aí isso acontecia. O técnico recebia no tablet dele o real time das leituras todas. E eu não lembro se na época ele já dava sugestões, mas efetivamente era uma ferramenta que era muito disruptiva na época. E aí eu fui lá, fiz a matéria, na época para a Rádio CBN, inclusive, contei essa história, que tinha, no evento tinha os painéis que eles mostravam, a seleção tinha uma verdadeira war room para acompanhar esses dados todos. Aí tá, fiz a matéria tal, contei a história, em 2013. E aí em 2014, o que acontece? Seleção alemã vem para o Brasil, passa pelaquela situação toda, eles vencem. E o mais curioso é que todo mundo tentando, né, desvendar qual foi o segredo da seleção alemã, como eles conseguiram essa reviravolta toda, fizeram o Brasil passar vexame e tal. E aí eu lembro que na época um chefe me liga e fala: Tássio, a gente precisa desvendar esse mistério. Tá todo mundo querendo saber. O que você consegue apurar pra gente? Eu, vou desvendar. Inclusive, nós desvendamos há 6 meses, quando a gente teve nessa cobertura, e vimos lá em primeira mão. Na época, eu fui o único jornalista brasileiro que mostrou essa história. E aí, 6 meses depois, todo mundo tentando entender. Então, veja como, às vezes, as coisas já estão ali, né? Já estão sendo até demonstradas em feira, em congresso, e você tem que ter o olhar para conseguir achar isso e transformar aquela história, que é uma história de tecnologia, numa história mais voltada para o fator humano, né? Para como as pessoas, nesse caso as profissões, elas são impactadas pela tecnologia. Então, esse caso é um que eu tenho muito orgulho de contar essa história, né? Porque foi diferente. E uma que, assim, eu também fico com um pouco de pé atrás, foi aqueles mega vazamentos. Isso tem uns 2 ou 3 anos, aquele vazamento. O professor Ronaldo Lemos até fala, né? O vazamento do fim do mundo, que era um dos principais. E foi um período muito delicado. Imagino que vocês também tenham tido muito trabalho naquela época, porque, assim, eram 200 milhões de CPFs expostos, gente viva, gente morta. Como explica isso? Quais são os impactos? Quais são as providências que alguém pode tomar depois que seus dados caíram na rede? E a gente sabe que hoje em dia não tem muita providência a ser tomada, mas e foi nessa circunstância que eu fiz, por exemplo, participações no Jornal Nacional. Então, assim, né? O repórter de tecnologia no Jornal Nacional fazendo uma análise não é algo que acontece todo dia. E até hoje a gente vê consequência disso, porque tem hoje os painéis, né, de dados que os hackers e os criminosos utilizam e ficam passando golpe, central falsa. Então os golpes evoluíram, mas é um problema que foi plantado lá atrás e que mostra que depois que a coisa cai na internet, né, vocês vivem isso, né, todo dia, imagino. Quais são as chances de conseguir recuperar aquela informação, né, tirar aquela informação? Dificílimo.